Muito bem, sejam muito bem-vindos. Iniciamos então o nosso webinar Líderes que Inspiram. O tema de hoje ele traz um assunto de extrema relevância para quem tem interesse em gestão, principalmente gestão de pessoas, mas com foco em resultados. E a gente está falando em como focar em resultados sem se esquecer das pessoas em momentos de crise. Esse é o tema desta terça-feira. Todas as terças-feiras nós teremos agora esse painel, Líderes que Inspiram. E essa é uma demanda que chegou aqui para nós, da EA Escola de Líderes, né? Desse bate-papo que a gente tem feito com clientes, ex-clientes, né? Acontece, estamos todos no mercado tentando nos ressignificar, e com amigos, com parceiros, fornecedores. Então, é meio que no conjunto dessa obra que a gente entendeu que a gente podia dar voz, trazendo aquilo que a gente tem de melhor, que são os nossos relacionamentos e as nossas parcerias, para contribuir com vocês. Então, se vocês tiverem indicações, e acho que é uma grande oportunidade para a gente validar quem são os líderes que despontam, né, no nosso cenário, aqui no Vale do Paraíba, ou até mesmo em outras regiões, no Brasil, ou até fora dele, quem sabe, né? Tem alguém empreendendo daqui para fora e que a gente possa trazer para as nossas terça-feiras, vai ser um prazer. Fica aí o convite para todos vocês. Bom, quero apresentar, então, formalmente as nossas incríveis e queridas convidadas. Eu vou começar por ordem alfabética, tá? Porque a gente fica nessa dúvida, como é que a gente faz, né? Para dar o peso devido. Então, vou começar com C de Carolina. A Carol, ela, quero dizer aqui, iniciando para vocês, que prontamente, com uma agenda lotada, essa mulher conseguiu estar aqui. Para quem não ouviu antes, ela deu um susto nesse final de semana. Acho que a Lívia nem está sabendo, Lívia. Ela teve suspeita do Covid-19, do coronavírus. Ficou muito ruim. E tá linda, maravilhosa, como sempre, aqui, o que me alegrou muito, porque a gente não sabia se a Carol ia poder participar hoje, né, Carol? Mas, graças a Deus, ela está aqui, né? Que maravilha. Então, olha só, muitas pessoas já a conhecem, mas fazendo a apresentação da Carol, como eu já estou intimamente chamando, a Carolina Mello. Ela é CEO do grupo Milclean, ela é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos da Regional do Vale do Paraíba, é psicóloga com MBA em Gestão na JCU, na verdade estou falando em português, mas University. Ela já trabalhou como consultora da Alba Consultoria em diversas empresas, como Votorantim, Grupo Algar, Banco Real, Telefônica, entre outras. Ela foi responsável por um projeto de mentoring para mulheres envolvendo 350 participantes. É coach de líderes nível sênior pela Integrated Coach Institute e é formada em... conta aqui para mim, Carol, não vou saber nem dizer sobre Competence for Long Marriage. É um curso, é uma formação de competências da Korn Ferry, de 180 competências. Maravilha, pela Minneapolis, é isso? É. Maravilha. A Lominger, que fica em Minneapolis. Perfeito. É presidente da ONG Casa Irmãos de Francisco, que acolhe familiares de crianças hospitalizadas na cidade de Taubaté. E como o quadro pede, que nós somos multifacetárias, né? Ela é mãe do Mateu e do Pietro. Seja muito bem-vinda, Carol. É um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigada. Prazer é meu, minha querida. Sempre que precisar, estou às ordens. Maravilha, quero precisar muito, porque o que a gente quer aqui é partilha. Então, pode saber que eu peço. Bom, quero também apresentar para vocês, eu tenho a honra de dizer que, além de ser não só, né, a participante aqui como convidada de referência na liderança, ela é cliente da EA Escola de Líderes pela CPI Tegos, o que me honra muito ter um histórico de capacitação, né, parte disso dos líderes, gestores da CPI Tegos. Com vocês, então, Lívia Zappa, que dedicou sua carreira
para profissionalizar a empresa da sua família. Na verdade, isso as duas têm em comum, porque a Milk Clean também é uma empresa familiar. Coincidentemente, conseguimos fazer essa proeza, trazendo duas grandes líderes de empresas familiares para cá. Com a Lívia Zappa, são 15 anos trabalhando nos mais variados papéis. Ela foi responsável pelo processo de internacionalização da organização, da CPI Pegos, em estratégia de marketing, relacionamento com o cliente, qualidade, até que ela se apaixonou por gestão de pessoas e, desde então, passou a liderar o time com foco em valores e trabalho com propósito. Cultura organizacional forte, com impacto social e equipe feliz em alta performance são as bases da linha de trabalho da Lívia. Nos últimos anos, ela vem se dedicando a criar uma cultura autogerida em um perfil de empresa que historicamente atua em modelos hierarquizados. Especializada em inteligência de mercado pela FIA e graduada em administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Lívia é coach pela Associação Latino-Americana de Coach, a SLAC, e aprendiz incansável de práticas de gestão inovadoras. E ela é mãe de ninguém menos, um serzinho lindo, o Thomas. Falei certo, Lívia? A primeira vez falei Tomás. Thomas. Todo mundo. Thomas e Tomás, é Thomas. Seja muito bem-vinda, Lívia. Que prazer ter você aqui. Obrigada. Para mim é uma honra. Eliana. Um prazer poder compartilhar. Bom, tendo feito as apresentações, quero só dizer para quem não me conhece, apesar que fiquei aqui batendo um papo com quem já estava, né, na sala, vou ser rápida. Meu nome é Eliana Araújo, eu sou idealizadora da IA Escola de Líderes, uma empresa que nasceu com um desejo genuíno de transformar empresas, transformar pessoas. E, na verdade, a minha especialização, ela veio de uma forma bem natural, porque eu sempre me conectei com pessoas por onde eu passei. Eu, por mais de 20 anos, fui executiva de marketing em algumas corporações, né, que me trouxeram muitos ganhos e aprendizado. Acho que as maiores delas e principais são 3M do Brasil, uma multinacional norte-americana, uma grande professora para mim, e a Wizard Franchising, onde eu tive a oportunidade de entender sobre franquia e atuar Brasil, América Latina, com mais de 1.400 unidades, sob a responsabilidade da equipe que eu liderava. Então, essas experiências, né, juntando com consultoria e com a universidade, que sou professora universitária pelo um pouco mais por 25 anos, já quase, eu trouxe um pouco dessa relação do que o ambiente corporativo tinha de similaridade com a busca de resultado por meio de pessoas, né? Na Escola de Líderes, nós acreditamos, a nossa crença é de que todo resultado de sucesso começa e termina nas pessoas. Fui me especializar, então, na frente comportamental, tendo bagagem aí de gestão para conciliar essas duas frentes. Nasceu há 5 anos a IA Escola de Líderes e estamos nesse momento, né, gente? Num momento que está exigindo que a gente se reinvente. Então, até aquilo que eu vinha fazendo há alguns meses atrás, já não posso dizer que é o que eu poderia considerar como conceito de melhores práticas até aqui. Acho que a base, o conceito em si, a mesma Eliana está aqui, mas a gente está sendo exigida para se repensar, né? E repensar os nossos negócios. E ainda que a gente tenha que olhar para os números, olhar para o resultado e enxergar de que forma que a gente sai disso, porque vai passar, como é que a gente sai disso melhor, né? Porque talvez a gente possa reconsiderar nesse contexto. O que é isso, gente? Alguém abriu o vídeo não, o áudio. Acontece. Vou pedir para vocês ficarem mutados, quem puder fazer esse favor, porque assim a gente não tem ruído e a gente vai abrir ao final, até aproveitando a deixa, para que vocês façam perguntas. Nós vamos até às 18, falando com a Lívia aí, com a Carol, vou ficar bem quietinha daqui a pouco. E aí vocês têm 15 minutos para a gente fazer essa troca, tá? Mas dando continuidade,
esse momento de mudança e até crise, né? E eu fiquei resistente para falar essa palavra para vocês lá no texto, né? No que a gente queria colocar como título, porque crise vem pesado, né? A gente que trabalha com neurociência, essa é uma das minhas especializações, até mesmo a neurolinguística, a gente tem algumas questões em relação às palavras, né? Não falamos difícil, é desafio, e da mesma forma veio esse contexto do o que é verdadeiramente a crise. E até eu considerar o que Marcelo de Elias, um grande amigo, um palestrante renomado e um mentor para mim, inclusive, fez como consideração, eu não tinha levado em conta, não. Então, eu quero dizer para vocês que quando eu entendi a palavra crise, as coisas se ressignificaram também para mim. Em latim, crise significa momento de mudança súbita. Em grego, que daí fui buscar, significa ação ou faculdade de distinguir, decisão. Ou seja, crise significa mudança. Então, a gente vai ter que falar de crise, né? Como momento de mudança. E aí, eu quero começar perguntando aí, Carol, e na sequência, Lívia, para a gente seguir o contexto, né? Não é prioridade para nenhuma de vocês duas iniciar ou terminar, mas para a gente ter uma ordem lógica aqui, vamos pelo alfabeto. Conta para a gente, então, Carol, o que diante desse prefácio que eu fiz aqui, em relação à palavra e ao contexto, né? E essa trajetória do seu currículo, o que é que te fez, como é que foi a sua trajetória para chegar aqui? Porque a gente, ao longo dessa uma hora, vai falar do momento de mudança que a gente está passando agora. Mas mudança, ela está sendo ininterrupta. Eu tenho certeza que do início da sua carreira até onde você se encontra, foram inúmeros os momentos, assim como para a Lívia. Então, o que sugere nessa trajetória, até você chegar aqui, esse questionamento que a gente faz sobre a mudança? E o que chegou para você como aprendizado ao longo da sua trajetória para você falar o que temos de aprendizado com você para a gente, de repente, aplicar agora, né? Boa tarde para vocês todos. Tem uma pessoa super especial aqui, que é a Edeli, minha consultora, minha mentora também, está aqui. Ela acompanhou todas as minhas mudanças de vida, porque quando eu me formei em psicologia, eu fui trabalhar na Milclean, na empresa do meu pai, né, que ele fundou, e eu lembro que eu não sabia nada, sabe que é nada? Nada de nada, eu não sabia. E eu fui caçar a minha professora da faculdade, falei para ela assim, Sueli, eu preciso de alguém que me ajude na coisa da ISO 9000, preciso implantar a ISO 9000 na empresa e tal, e eu queria só saber de RH, não queria saber de mais nada, porque eu sou psicóloga, eu só queria saber de RH. E a minha irmã trabalhava lá na época, e aí eu conheci a Edeli para colocar ISO na Milclean. Só que ela está lá com a gente até hoje, ela é nossa consultora estratégica. Então, assim, nessa crise toda, ela foi imprescindível na nossa... eu estava tão louca quando tudo começou que ela ligava para mim, eu não queria nem falar com ela. Porque eu não tinha condição, eu não sabia o que fazer. E aí ela queria me pôr no eixo, mas eu não queria ir para o eixo, porque eu tinha que resolver um monte de pepino, eu não conseguia pensar o que eu ia fazer dali uma semana. Então, ela me ajudou nesse quesito. Mas da minha carreira, eu me lembro quando eu cheguei para ela e falei, Adeli, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ir embora, e eu preciso ir embora para que, se um dia eu tiver que voltar, eu volte com uma bagagem melhor. Eu não quero ter só a escola Milclean na minha vida. Eu quero ter outras escolas e escolher a Milclean no futuro. Eu sempre tive uma cabeça boa. Eu tinha 21 anos quando eu tive essa conversa com ela. E aí eu fui para a Austrália. Não sabia se eu ia voltar, se eu não ia voltar. Na Austrália, eu falei, eu vou voltar para a Milclean, ver como vai ser. Voltei para a Milclean, mas aí eu não tenho medo de mudança. Eu gosto de mudança, porque eu acho que toda mudança que eu fiz na minha vida só me fez uma pessoa melhor, porque me tirou da zona de conforto. Então, eu nunca tive medo de mudar. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, aqui é o seu sonho,
Eu vim uma vez, agora é a segunda, e se eu vier a terceira, vai ser para ficar. Mas eu preciso conhecer outras empresas, sair daqui de dentro. Ele foi super contra a minha saída, mas eu fui mesmo assim. E aí eu fui para São Paulo trabalhar, porque como eu tinha feito muito curso de coaching, eu gosto muito de gente, eu sou gentóloga, eu nem sou psicóloga, eu sou gentóloga, eu amo gente. E aí, na Milclean eu era muito limitada, porque eu não podia fazer o que eu queria, até porque eu tinha 20 e poucos anos, eu nem sabia o que eu estava fazendo. E aí eu fui trabalhar na minha área mesmo, eu fui fazer assessment, eu fui fazer todas as especializações de coaching, de assessment, de MBTI, VECA, tudo que é instrumento de avaliação eu conheci. E aí eu fiz muita consultoria, e aí eu conheci a Rosa, que foi a minha segunda mentora, que é a pessoa que me ensinou tudo que eu sei de gente. Foi ela que me ensinou. Ela tem hoje quase 80 anos, então, na época, ela até hoje, ela é um ícone na área de desenvolvimento de pessoas, e na época ela fazia coaching com o Lula. O Lula não era nem presidente, e ele ainda era uma pessoa que todo mundo gostava, na época, né? Agora já temos algumas divergências políticas. Mas aí eu aprendi muito com ela, e daí casei, tive filho, aí eu abri o meu negócio, tive salão de beleza com loja, vocês veem como eu mudei. Só que eu nunca deixei o coaching, porque eu tinha uma loja com salão de beleza e minha sala de atendimento de coaching era nos fundos da casa, porque eu gostava de atender. Então, eu uni o útil ao agradável, porque eu sempre fui empreendedora, eu sempre fui muito falante, muito comunicativa. E depois disso, há 4 anos atrás, eu já tinha tido meu segundo filho, já estava com a vida um pouco mais estruturada. E aí, meu pai me chamou e falou: filha, está na hora de você voltar. Você já viveu, você já fez seus voos, você já fez tudo que você queria. Agora eu preciso de você do meu lado. Sua irmã está indo embora. A minha irmã foi embora para os Estados Unidos fazer a Milclean lá, a unidade lá, que foi bem na época daquela crise que teve. E ele falou: eu preciso de você do meu lado. Aí eu vim para Taubaté, mudei de vida de novo, mudei de cidade, mudei de tudo, porque eu morava em Campinas na época. E daí eu vim há 4 anos e de lá até hoje foram muitos desafios, que daí eu conto para vocês depois. Mas a minha vida foi bem diferente da Lívia, que a gente já conversou bastante, ela vai contar dela. A Lívia, acho que ela conseguiu ter mais autonomia no começo do que eu. Mas a gente vai comendo pelas beiradas e a gente vai conseguindo o que a gente quer. Graças a Deus, eu no meu jeitinho de ir, que a Ideli conhece bem, comendo pelas beiradas, às vezes me afasto, às vezes fico louca, funcionou bem. E hoje a gente está, graças a Deus, aí com uma área de gestão de pessoas bem implementada na Milclean. Maravilha, gente. Então, é uma somatória, né, de coisas. Eu digo sempre que a vida é feita de conexões e nada daquilo que a trajetória nos levou a buscar campos de conhecimento, até mesmo onde o universo, né, não sei, chegar ou passar, não se conecta em algum ponto para nos favorecer, tem valor agregado em tudo. Então, avaliar essa trajetória, Carol, me faz pensar que essa sua frase, né, não tenho medo de mudança, ela talvez possa repercutir em algo mais profundo para a gente fazer as nossas próprias reflexões, né? Quanto que daquilo que nem sabendo onde eu estaria ou seria, mas eu me coloquei à disposição, que é o que eu escuto quando você fala e chega para mim, que deu possibilidade de você fazer conexões importantes de pessoas, de ferramentas, de tudo que você comentou aí, né? A Rosa, que você comentou, e tenho o prazer de conhecê-la, já fiz trabalho com elas, mentoria daquilo que eu faço hoje, eu devo também muito a ela, e fico muito feliz de ouvir coisas que nos colocam nesse movimento de eu faço com os recursos que eu tenho, né? Fica muito disso para mim da sua fala. Eu fui comendo pelas beiradas, diferente um pouco da Lívia que você sentiu, que já sendo também filha, estando do negócio da família, tinha um pouco mais de autonomia. E quando a gente não tem autonomia, hein, líderes? Fala para mim, vocês têm autonomia o tempo todo? Né? E não estão no cargo que é possível muitas vezes ir lá e tomar decisões, ainda que aparentemente a sua atribuição te daria, mas enfim, né? E eu entendo que muitas vezes a gente vai ter que aprender a fazer isso, né? Fazer com os recursos que nós temos. Lívia, queria que você fizesse o mesmo, contasse até o momento presente
o que é que fica, né, vivo em você em relação a essa trajetória? Eu acho que é mudança, é até um pouco clichê, né? Porque não tem como, no mundo que a gente vive hoje, não aceitar mudanças, né? Tem que você viva lá no meio de uma floresta, isolado, ainda assim, né? Eu acho que o tempo inteiro a gente tem propostas de vivenciar a mudança. Acho que na minha trajetória eu mudei muito dentro da empresa também, assumindo as áreas diferentes e tal. Mas acho que o que fica muito forte para mim é um pouco do meu perfil pessoal. Eu sou uma pessoa muito controladora, sempre fui uma pessoa muito controladora. Acho que a gente que lida com gestão, que está liderando e tal, a gente gosta, né, dessa sensação de ter o controle. E acho que isso começou para mim a vibrar muito forte quando eu li um livro que chama Reinventando as Organizações, que eu super indico, recomendo para todo mundo. É um livro que reverberou muito forte para mim de muita coisa que eu já vinha sentindo antes, sobre a necessidade de trabalhar com uma equipe mais autônoma, mais descentralizada, e aquilo era muito oposto do meu perfil de controladora, né? As pessoas falavam, como você trazer uma coisa para a empresa? Você está querendo mudar uma coisa aqui, sendo que você mesmo tem esse perfil de controle. Eu, sinceramente, não sei com clareza o que me motivou, mas talvez a sensação de que quando a gente tem um time de pessoas participando de verdade daquilo e conectadas com um propósito e com muita transparência e com muita autenticidade, o resultado ele vem, ele acontece. Então eu olhava e falava, a gente teve, né, isso da faca, time feliz em forma. Então, se as pessoas estão felizes, se elas gostam do que elas fazem, elas vão performar. E todo mundo vai ganhar. E quando eu vi a gestão... Bom, como toda live que vocês já devem ter visto em algum momento, as questões técnicas acontecem, mas a gente volta. Lá, ela já voltou. Caiu aqui. Eu tô achando que tem muita gente usando internet no prédio, minha conexão é super boa, mas tá tendo uma oscilação mesmo aqui. Aí ele caiu e fechou e abriu, desculpa. Vou pedir só para você aparecer com o vídeo um pouquinho mais para cima, Lívia, aí a gente pode... Aí, melhorou? Ótimo, beleza? Tava oscilando a sua voz. Eu tava só para concluir, né, para não me alongar muito. Eu acho que a questão da mudança, para mim, veio justamente nessa, né? Abrir mão do controle, que era uma coisa muito forte em mim, em prol de um resultado muito positivo para todo mundo, não só para o negócio, mas para mim também, que era lidar com essa ausência de controle. Então, agora chegou a pandemia, que é a ausência de controle máxima. Eu falei, a gente até que teve um certo treino aqui, né? Desde que a gente começou a implantar autogestão, que vai fazer 2 anos, a gente já vem praticando, né? A gente mudou muita coisa dentro do nosso modelo de gestão, e isso foi assim, uma experiência fantástica para poder lidar com a pandemia nesse momento, que é controle de quase nada, né? Garantia de controle a gente não tem. Pois é, né? Você sabe que uma das coisas que a gente mais tem conversado é a respeito desse tema, o que o controle ele tem feito conosco em relação a modelo de gestão e resultado. Porque controle está muito ligado ao tema que a gente vem pedindo de engajamento. A gente quer engajamento do time, né? A gente tem essa relação de enxergar que resultado está atrelado a um time engajado, mas a questão maior do controle é que está vinculada à confiança, né? Tem uma questão da confiança em mim também, porque quando eu tenho que abrir mão daquilo que me parece ser um movimento correto, né? Agora imagine em home office, como é que eu controlo o meu time? No momento de mudança, se eu não faço uma reflexão desse tipo, eu estou indo na contramão da história. Tem uma coisa interessante, pegando o gancho do que você falou, Lívia,
e a gente trabalha muito isso na Escola de Líderes, é a relação de confiança versus controle. E a relação que me parece ser muito clara é, quanto maior é a confiança que você tem, você no time, menor é o nível de controle que é necessário. E o inverso é diretamente proporcional, né? Quanto mais controle um líder, um gestor quer ter, pode saber que nível de confiança é baixíssimo. E as pessoas não se engajam quando elas não sentem que há confiança estabelecida. Então, peguei agora essa sua fala para dizer o seguinte, né? É realmente maravilhoso enxergar que tem formas, e eu quero que vocês digam algumas delas, das ações que vocês se propuseram a realizar, seja dentro já de um campo com a Carol, né? A Carol falou, olha, eu sou gentóloga, adorei esse termo, Carol, já vou colocar aqui, já vai entrar no meu roteiro. Mas a Lívia também dizer agora, olha, o meu negócio era faca na caveira, resultado, controle, eu sou uma pessoa de gestão. E sabe aonde essa Lívia está hoje, né? Se apaixonou por gente e faz gestão, entendendo que ela teve que apaziguar esse nível aqui da personalidade, né? Também do perfil de liderança, que não deixa de ser executora, controladora, por essência. E também aí fica a dica, né? Quando fala assim, dá para mudar? Nós temos um exemplo aqui, dá, e é incrível ver isso, né, Lívia? E para fazer esse movimento de como é que a gente faz, então, para consolidar essa felicidade que a gente quer ver nas pessoas, com os números que tem que bater e até essas pessoas performarem, para o negócio ficar ainda melhor do que ele já era, né? Então, eu quero que vocês guardem aí para vocês darem exemplos práticos do que vocês fizeram e estão fazendo, porque são situações diversas que eu sei que a gente está lidando. E time conectado com propósito, Lívia, concordo com você, e com transparência é o que faz o negócio dar certo, né? Então, abrir mão do controle para lidar com a ausência do controle, eu acho que é tema do momento presente, né, gente? Quem aqui se sente um pouco mais controlador? Só para eu enxergar nessa sala quem está com o vídeo aberto, levanta a mão para mim. Vocês têm coragem de fazer eu entender o que é que está rolando aqui? E nós somos uma grande maioria, né? Pois é, vamos lidar com isso. Muito bem. Bom, quando a gente, então, trata dessa condição, né? Do que é que a gente teve que fazer ou buscar e até fomentar em nós, conta para mim, então, vamos aí, Carol, qual é a questão que mais te chamou a atenção ao longo do tempo, para que você pudesse dizer sobre um projeto, por exemplo, que já foi implantado na empresa, algo que você participou ativamente, que você já fez, né, que foi implementado como diferencial na empresa, para que vocês pudessem se preparar para a mudança antes mesmo delas acontecerem. Porque eu acho que esse é um tema que vai ficar vigente, já que mudança, né? A Lívia falou, olha, ela começou dizendo, mudança é tempo integral. Para mim, mudança é isso, né? Não vai nunca parar, nunca parou. O que é que lá na New Clean, por exemplo, vocês vêm fazendo para que seja até um pouco mais leve o momento presente, porque mudar já era um fator que vocês já estavam se empenhando em alguma frente, alguma área? Pronto. Dizer para você que existia um projeto de mudança, não, nunca existiu. O que existiu lá e existe foi uma mudança cultural que foi acontecendo gradualmente com a minha entrada, porque uma empresa familiar, a cultura geralmente é do seu fundador, né? E o meu pai, ele é uma pessoa, ele tem 74 anos e a gestão de anos atrás é uma gestão muito mais controladora, muito mais eu faço e vocês eu penso e vocês executam, centralização, né? O conhecimento era dele. E quando eu entrei,
Eu nunca fui controladora. Até fiz uma pergunta para ele agora aqui no WhatsApp para perguntar se eu era controladora, se eu não ia falar besteira. Porque eu nunca me considerei controladora. Eu acho que eu sou uma pessoa que, assim, eu sou muito mais de confiar e acompanhar e cobrar os resultados do que ficar controlando onde você está, que hora você vai, para onde você foi, que hora você vai voltar. Para mim, é assim, eu tô aqui, se tiver algum problema atrás, que a gente vai resolver isso em conjunto. E eu acho que eu tenho uma equipe madura e que eu tenho que confiar nas pessoas, senão eu vou ficar louca. Então, assim, as pessoas que estão comigo do meu lado, eu confio que elas vão fazer. E se por um acaso elas me provarem o contrário, eu vou realinhar e se uma hora eu ver que não dá, eu vou trocar. Basicamente é isso, eu sou super prática. Então, graças a Deus, eu tenho uma equipe que eu confio e é engajada. Então, muitas vezes eu brigava com meu pai ficava para mim assim, onde está a pessoa tal? Agora, eu não sei onde está, pai. Está trabalhando, está fazendo alguma coisa. Exatamente onde está, que horas entrou, não sei. Mas você tem que saber. E aí eu fui mostrando para ele que eu não tenho que saber. Eu tenho que ter a visão do todo, mas eu não tenho que ficar na miudeza vendo onde que a pessoa está, que horas foi, que horas voltou, se dormiu, se acordou. Não me interessa isso. Mas só que daí, o que aconteceu? Quando eu entrei, eu não sabia nada de limpeza. E eu lembro que eu falei para ele, pai, eu não sei nada de limpeza. Ele falou, não, mas você sabe sobre gente, você sabe liderar, e é isso que eu preciso. Falei, tudo bem. E aí, as pessoas estavam acostumadas a levar problemas para ele e ele resolver. Então, a pessoa vinha com um problema, ele resolvia o problema e a pessoa executava. Ele falava, faz assim, assim, assim. A pessoa ia lá e fazia assim, assim, assim. Óbvio que muitas vezes não dava certo, porque a forma dele fazer, às vezes, não encaixava na forma do outro. E aí, quando eu entrei, como eu não sabia nada de limpeza, eu falava para as pessoas assim, traz o problema, mas traz solução. Traz algumas 2 ou 3 alternativas para que a gente possa decidir junto. Pergunta se as pessoas sabiam fazer isso. Não. Porque o costume era, todo mundo, quem pensa, eu sou Otávio, então eu vou levar o problema para ele, ele vai resolver. Aí eu conversei com meu pai seriamente, falei, olha, desse jeito eu não vou conseguir trabalhar aqui. Eu preciso que você me ajude. Então, você não pode entregar já tudo para as pessoas vão começar a pensar, precisam começar a resolver problema aqui, porque amanhã você não está mais aqui, como é que faz? E aí ele começou a entender que essa gestão dele é dele, né? Mas ele começou a ver isso e às vezes ele comentava assim comigo, o pessoal aqui não pensa. Eu falei, não pensa, porque você nunca ajudou eles a pensar, começa a incentivar eles a pensarem. E ele começou a fazer esse exercício com muita dificuldade, óbvio, e as pessoas começaram a mudar. E as pessoas começaram a enxergar a importância que tinha delas levarem algumas soluções. Porque eu falava assim, gente, quem está na operação é você, como é que eu vou dar a solução para você? E eu me lembro logo no comecinho que meu pai falava assim para mim, eu sinto cheiro, eu administro no cheiro. Eu falei, pois é, que ótimo que você consegue sentir cheiro, porque eu não sinto cheiro de nada. Eu preciso de número, eu preciso de análises, e foi aí que a Edeli entrou. Porque daí eu falava, eu não consigo tomar decisão baseada em cheiro, gente, eu não tenho 50 anos de experiência. E aí foi mudando a cultura da Milclean. Então, as pessoas da Milclean hoje que tiveram todo esse impacto aí do Covid, que é pela gestão dele, né, que missa de corpo presente, tem que chegar antes. O profissional bom para ele é aquele que chega às 7h15 da manhã. A gente começa às 8h. Mas chegar às 7h15, o cara, é ótimo. Para mim, o cara não é, porque ele não consegue administrar o tempo dele. Ele tem que chegar às 8h e sair às 6h, na minha opinião. Se ele precisar ficar uma vez ou outra a mais, legal, porque precisa. Mas não, ele tem que chegar o horário que ele tem que chegar, porque ele consegue administrar o trabalho dele. E o meu pai já pensava diferente. Até hoje ele pensa. E aí teve essa coisa da falta do controle, e a gente teve que, infelizmente, ou felizmente, da noite para o dia, virar uma chavinha home office, todo mundo. E de uma empresa que sempre foi de cuidar muito das informações e tal, era a gente saindo com o computador debaixo do braço e levando para casa. Então, chegou a ser engraçado, porque ninguém sabia o que fazer. E eu falei, gente, o que é importante é todo mundo estar com o computador em casa. Quem tem computador? Eu? Não, eu não tenho. Então, quem não tem, leva. Meu pai, nisso, já estava na quarentena, porque ele já era considerado, né, risco. E aí a gente foi fazendo assim, e as pessoas hoje, fizemos várias ações, que depois eu falo, mas as pessoas, quase 2 meses depois,
a gente pode dizer que a equipe está muito madura, ninguém decepcionou, as pessoas estão super engajadas. Fizemos auditoria de ISO 9000 online via Zoom e foi um sucesso. Então, assim, a prova viva é de que a equipe estava preparada para a mudança, porque se não tivesse, a gente teria tido muitos problemas. Então, acho que isso que foi o que fez a equipe, sem perceber, já estava meio que acostumada a mudar e lidar com as questões aí. Com algumas exceções sempre, óbvio. Maravilha. Você sabe que isso faz uma conexão com uma das frases que eu mais gosto de trazer como provocação. Vou fazê-la agora porque você me deu a deixa. A empresa é a cara do dono, o departamento é a cara do chefe. E aí isso quer dizer que se muitas vezes a gente olha, né, lá para o cenário da empresa, para o meu time, não gosto muito da cara que eu vejo, tem muito de nós naquilo que a gente está vendo acontecer. Por isso que o caminho, né, da liderança, e eu aí tenho que pregar essa máxima, porque fica muito claro para mim ao longo dessas mais de 10 mil horas aí de mentoria, coaching e consultoria, é que a gente vai precisar se debruçar em autoconhecimento para autoliderança, e daí a gente vai enxergar negócio e pessoas, né? E fantástico, fantástico, Carol. Uma coisa que eu aprendi na época que eu tinha salão de beleza e que eu uso para minha vida, é que eu acho que as pessoas que trabalham com a gente, elas têm que gostar da gente como pessoa, elas têm que admirar a gente, elas têm que gostar da gente. Então, eu lembro que, assim, todo mundo sempre falou, nossa, como é que você aguenta manicure? Porque manicure é uma raça, falavam, né, na época. As minhas manicures, gente, elas entraram comigo no salão, elas abriram e fecharam o salão comigo. Os 3 anos do salão foram as mesmas. Por quê? Porque, assim, eu conseguia olhar, sabe o olhar delicado, assim? Tipo, a filha tá doente, eu catava a filha e levava dentro do carro para casa. São pequenas ações que a gente faz, que tem coração bom, né? E que as pessoas gostam de você, não vão pelo dinheiro. Lógico que o dinheiro é uma consequência, todo mundo quer, incentiva, óbvio que sim. Mas quando a pessoa gosta de você e acredita em você, acredita que você é parceira dela de fato, mesmo você sendo chefe, as pessoas compram a sua ideia. Eu lembro que eu fiz um casamento no domingo, e o casamento começava às 10 da manhã. Eu precisava do meu cabeleireiro era assim, ele ia para balada, ele chegava às 5 da manhã, eu falava, ele não vai fazer a noiva. E assim, ele ia, minhas manicures todas sem ganhar R$1. Eu falava, eu não tenho dinheiro para pagar vocês. Mas eu preciso de vocês. Carol, a gente não vai te deixar na mão. Então, eu uso isso muito na minha vida. Então, assim, eu acho que quem está com a gente tem que estar, porque admira a gente enquanto líder, mas tem que gostar da gente também. Tem que gostar de estar com a gente. Tem que enxergar que a gente é uma segurança para eles. E não só ficar cobrando resultado, porque isso a pessoa acaba trabalhando pelo dinheiro e não pelo prazer de estar ali com você. Então, eu acho que o que total aí dessa questão é o gostar da gente que chega aqui para mim, é no sentido de ninguém é obrigado a ser meu amigo, porque talvez isso a gente não consiga fazer com todos, né, Carol? Claro. Mas o propósito, liderar por propósito, a Lívia falou bem disso no início, né? E aí, pegando esse gancho, e você perguntou, será que eu sou controladora? E perguntou lá para a Edeli, né? Eu me faço essa pergunta até hoje, Carol, apesar de eu dizer para todo mundo que eu não sou. E eu descobri que eu sou. Ou que eu era, né? E aí estou me remodelando aqui, quero pegar esse gancho, porque eu achei tão importante algumas coisas que você colocou, porque o fato de eu ser comunicadora, e eu sou executora comunicadora, no meu perfil comportamental, o meu é EC. Eu sempre me vi como uma pessoa de bons relacionamentos, né? E isso realmente não só inspira, como arrasta pessoas. As pessoas vêm porque elas acreditam, né, naquilo que se identifica com essa gentileza ou com essa gratuidade, disponibilidade, esse fator principal que se é para ajudar pessoas, eu ajudo sábado, domingo, feriado, fora do horário, enfim, né? Mas eu sempre também me vi de uma forma meio que as pessoas podiam fazer, mas tinha que ter um quê daquilo que eu queria, sabe? Sabe lá no fundinho? A gente usa o poder de persuasão. Aí, tá vendo? Que é uma forma de controle, né? Sim. Então, eu convido aqui, já que o tema é esse, para deixar a Lívia também contar e vocês poderem também me dizer depois de questões práticas, né?
que duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, eu acho que a gente pode revisitar o campo de quem realmente nós somos. Eu acho que esse momento está possibilitando a gente olhar para o nosso perfil e fazer a hora da verdade, porque tem bastante coisa que a gente pode fazer mediante o momento que a gente fala, tá bom, eu sou ou eu não sou, né? E o quanto que o time, quando enxerga essa verdade em nós, eles também vão se doar na verdade, né? E aí a gente não tem mais que ficar de faz de conta, mas a gente está lá para dar resultado e a gente pode olhar para as pessoas. As duas coisas podem acontecer simultaneamente. Outra coisa que você me falou foi que quando você foi chamada para integrar aí o time, né? Na ordem do comando mesmo da empresa, que você falou, ó, pai, eu não sei nada sobre limpeza. E aí a minha pergunta, será que às vezes a gente não fica exigindo muito das questões técnicas das pessoas, porque a gente admite, né, pelas competências técnicas, mas são as competências comportamentais que movimentam a demissão, né? Então, quanto é que no momento como que a gente está vivendo, a gente não tem que ter um olhar para fazer uma parada, sabe? Fazer aquele pit stop. Falar assim, peraí, deixa eu respirar e parar um pouco e olhar os talentos dessa empresa, ou talvez aqueles que eu nem tenho observado, porque tem muita gente que nesse momento está me ajudando e que eu não tinha noção, que sabiam fazer coisas, porque a gente nem tempo para isso tinha. Estou descobrindo talentos inúmeros no roteiro do dia a dia aqui da empresa, né? E talvez a gente não precisa saber tudo do negócio. Tem algumas pessoas que possam não saber, mas elas têm competências socioemocionais para nos ajudar a reconhecer esse novo e fazer o novo. Então, aí a gente vai precisar, talvez, abrir mão desse controle, se ele ainda existir, ou se a gente puder pensar um pouco sobre ele, desse nível de confiança. E eu sugiro que a gente possa colocar cartas mais na mesa, né? Dar voz para as pessoas também nos ajudarem a pensar sobre o cliente, quem está na linha de frente, quem já é antenado com tendências e pode trazer algo novo que a gente talvez esteja muito preso no jeito de sempre fazer, sempre foi assim. Uma pergunta que eu tenho inserido muito aqui no contexto das mentorias na Escola de Líderes é: será que não dá mesmo? Pergunto isso para mim e instigo, provoco, que pensem, né? Quando vem a frase assim, ó, isso aqui não vai dar, essa tecnologia, esse Zoom, esse negócio, estamos no modelo perfeito? Aqui não estamos. A gente está testando, inclusive, dar um monte de chabu no meio do caminho, né? Mas eu fiquei me questionando, será que não dá mesmo? Vamos fazer, né? E ouvindo muito quem é linha de frente para nós. Então, quem é linha de frente aí no seu negócio? Nas suas relações. Deixa esse povo falar o que eles sabem, o que eles pensam. E talvez seja a grande oportunidade para a gente revisitar o nosso modelo de liderança. Talvez, aí só para os fortes e corajosos, perguntar: qual é o meu perfil para você? Home office, isso é bom, hein? Eu sou controladora? Eu já fiz essa reunião aqui. Vou contar para vocês que a gente tem coisa bacana para trabalhar, Lívia. Agora a voz é toda sua. Conta aí da trajetória, né? Aquilo que vem como possibilidades da gente reconhecer no seu modelo ou aquilo que faz sentido para você, o que daria para a gente aqui aprender um pouco mais, né? Enxergar melhores práticas aí nesse seu movimento de carreira. Para mim, o que fica muito forte é o modelo de autogestão que a gente implementou. E aí, essa coisa do controle, ela tem um pouco o controle é uma ferramenta que a gente usa para lidar com a nossa ilusão da falta de garantia. Eu acho que não existem garantias. E aí, as pessoas que se reconheceram aqui como controladoras, se tem filho, já não são tão controladoras assim, porque só o ato de ter um filho já é uma demonstração de ausência de controle, né? Porque eu, depois que comecei a estudar autogestão, até deixei vir o meu sentimento a minha vontade de ser mãe, que até então eu morria de medo. Eu falava, gente, imagina ter um filho, que coisa difícil, como que a gente lida, né? A violência, as questões, eu sempre tive muito medo e falava, eu não vou conseguir, né, ter garantia. E a maternidade vem escracha na nossa cara que realmente o controle é uma ilusão, e acho que a paternidade é a mesma coisa, né? Quem tem filho lida muito com isso o tempo todo, com essa ausência das garantias.
E aí tem essa coisa do confiar. E aí o confiar não é só nas pessoas, é no futuro. Né? Acho que a gente está num momento crítico, histórico, que é justamente assim, gente, o que vai ser? Né? Como que eu posso? Eu saio na rua, a gente olha as pessoas, aí a gente já pensa, né? Eu vou me contaminar, não vou me contaminar e tal. A gente está num momento extremo de falta de garantias. Até o pessoal da área médica tem dificuldade para nos oferecer garantias, né? As pessoas que estão lá, os médicos, eles também não conseguem nos dar garantias, né? Até quando vai a pandemia, até quando não vai e tal. A gente volta para dentro do negócio, não sei se eu estou filosofando muito, mas aí eu quero trazer uma coisa bastante prática, que é como eu lido, né? Porque quando a gente também coloca assim, eu quero ter o controle de tudo, tem um pouco de arrogância da nossa parte, da gente falar assim, eu vou mandar bem no que eu vou fazer, não sei se o outro vai mandar bem. Será que o outro vai dar conta? Será que o outro vai saber fazer? E meio que no sentido assim, será que ele está fazendo? Será que ele não está fazendo? Né? E achar que aquilo está escorrendo pelas mãos. E aí o modelo de autogestão que a gente pratica dentro da empresa, ele não deixe todo mundo fazer o que está afim, o que dá na telha, da forma como quiser, quando quiser, como quiser. Não é assim. Pelo contrário, o modelo autogerido, ele tem controle. Só que o controle não é na mão de uma pessoa só, ele é um controle compartilhado. Ele é um controle que o time inteiro exerce. Então, a gente trabalha com um formato de reunião, que a gente chama de reuniões operacionais. Nessa reunião, tem uma etapa da reunião que chama checklist. Aí, nesse checklist, feito ou não feito. Todo mundo tem responsabilidades no time, todo mundo tem papéis no time. E aí, chega naquele momento, tudo aquilo que é importante, todo mundo saber se está sendo feito ou não feito, um a um vai falando. Tal coisa, feito, não feito, feito, não feito. Aí você vai dizer para mim, a pessoa pode mentir. Pode, ela pode mentir, você confia na palavra dela. Só que mente na frente de todo mundo, porque depois a verdade sempre vem. Então a pessoa tem que bancar ali na frente o que ela está dizendo. Aí depois tem uma etapa na reunião que são os indicadores. Está tudo exposto ali, não está na mão de um líder só. Todo mundo está vendo a performance de todo mundo. Todo mundo está vendo quem está vendendo, quantas ligações está fazendo, se não está fazendo. O tamanho das perdas, a gente define os indicadores importantes para o time conhecer e eles ficam todos explícitos ali e a gente acompanha a performance de uma forma coletiva. Depois a gente acompanha os projetos e, por último, as tensões, que é tudo aquilo que está provocando um mal-estar, uma dificuldade da pessoa realizar o papel dela. E aí a gente processa essas tensões ali. Então, é um formato de trabalho que a gente tem informações divulgadas, a gente tem desempenho aparecendo, a gente tem confiança e transparência de uma forma explícita, e a gente tem integralidade. Integralidade todo mundo ali é o que é e pode ser quem realmente é, sem máscaras, porque está tudo escrachado. Então, o baixo desempenho aparece, as dificuldades aparecem, os medos aparecem. A gente começa e termina a reunião com check-in e check-out, que as pessoas dizem como elas estão se sentindo e como elas estão saindo da reunião. Então, todo mundo tem voz. E assim, gente, o que eu posso dizer para vocês é que não foi fácil implementar, mas para quem gosta de resultado prático, nesses 2 anos que a gente implementou, a gente já multiplicou o resultado de vendas em 5 vezes. Então, é sinal que está dando certo. Né? E isso tira o peso do líder também. Quando a gente tem uma liderança única, tendo que decidir tudo, né? O que a Carol falou, né? Tipo, a pessoa chega sempre ali, o que eu faço? O que eu vou fazer e tal? Quem está embaixo é muito cômodo, aponta o dedo para cima e fala, nossa, fulano fez errado, o presidente agiu mal, o chefe fez errado, não sei o quê, eu faria diferente e tal. Quando você tem um time trabalhando em autogestão e as pessoas tendo voz e trazer essas soluções, dizendo, não, eu faria dessa forma, vamos fazer dessa forma, todo mundo assume a responsabilidade. Sai com a liderança criada. Gente, eu sou uma apaixonada pelo modelo, assim, eu acho que é muito disruptivo, força a quebrar muitos paradigmas mesmo, mas o resultado, ele aparece, sim, de ver. Bom, só por esse exemplo, né, de um projeto que, na verdade, é médio e longo prazo. Às vezes a gente fica nessa questão de querer que a mudança aconteçam coisas nesse momento. Eu acho que a mudança, ela propicia
que a gente olha o momento presente e fala onde a gente quer estar daqui a X tempo, né? E talvez por isso, acho que na fala da Carol, olha, a gente não se preparou para a mudança com uma formalidade. E muitas vezes é isso mesmo, mas são as nossas ações atreladas ao modus operandi daquilo que a gente impregna no clima organizacional, na cultura daquela corporação, e a gente vai fazendo as mudanças, como ela contou, por exemplo, dela, do pai, e de todo um cenário, até mesmo da própria mudança dele, né? Para que o time todo reconhecesse que no tempo aquilo tem valia. E agora, Lívia, você me trazendo essas reflexões, e eu, assim, toda vez que eu encontro a Lívia, eu digo para ela que eu tenho que agradecer, né? Eu falo que é ela que me paga, às vezes sou eu que estou lá e falo, ó, Lívia, vou ter que fazer o inverso agora, porque realmente dela eu posso dizer, porque sendo cliente a gente bate muito esse papo. E quando ela trouxe essa abordagem, e que para mim tem sido também de grande aprendizado acompanhar o que a CPI Tegos vem fazendo em relação a essa gestão autogerida, né? Com tudo que vocês ouviram agora, que pincelado, mas a nossa cabeça já fervilha, né? Porque aqui a gente amarra todos os conceitos que talvez sejam os maiores desafios da liderança e da gestão de uma forma geral, que é, a gente fala muito da importância da comunicação, mas nem sempre a gente está com o canal aberto, né? Num projeto de equipe autogerida, é transparência, e aí é todo mundo colocando ali tudo que é, que não é, e está exposto, está escancarado. E aí a gente vai ter que aprender a lidar com aquilo que, independente de gostar ou não de mim, a gente está aqui em prol de um objetivo maior. Então, quando eu escuto essa sua fala, Lívia, me traz muito, né, essa compensação do quanto que quando a gente fala que a comunicação ela é norte, ela é espinha dorsal, principalmente de relacionamentos, mas para negócio não tem outra forma da gente fazer a coisa acontecer se não houver clareza de comunicação, transparência nos dados. A gente efetivar essa movimentação de troca, onde, lógico, aquilo que é do sigilo, né? É estratégico, nem tudo a gente compartilha com todos os níveis hierárquicos do time, mas tem que fluir o valor, e o valor é a comunicação transparente. Até para a gente escolher quem são as pessoas que ficam no tempo, e quando eu tiver uma nova contratação, está alinhado com os propósitos, objetivos e valores da empresa. Imagina que time de alta performance a gente vai ter lá no futuro, quando a gente souber quem é que comunga daquilo que a gente aqui faz, porque se não comunga, não entra. Ou pelo menos a gente vai estar mais preparado para acompanhar o roteiro de perfil, né, do time. Então, fica muito para mim essa fala de que a gente pode melhorar muito a nossa comunicação com esses projetos, desempenho, confiança, a integralidade é ponto-chave aqui também. Acho que a gente pode ficar com essa reflexão acerca de diversidade versus inclusão, que acredito eu que a integralidade traga, né, de uma forma mais ampla, para que a gente não pense em inclusão só para cumprir aquele percentual, né, que muitos de nós temos com as leis, para até atender uma minoria que entra para fazer parte do nosso quadro de funcionários muitas vezes, mas aceitar a diversidade verdadeiramente. E aí a autogestão ela faz isso, né? Porque eu tenho que aceitar o diferente, inclusive aquele que tem perfil completamente diferente de mim. E isso é um grande desafio. Queria dizer para vocês aqui, para fechar minha fala, e vou deixar as duas trazendo uma ordem mais de fechamento para vocês com exemplos mais práticos, que esse movimento de aprendizado com equipes autogeridas me levou a conhecer a ferramenta OKR. Eu não sei se estava aí para você, Lívia, falar um pouco disso, né? Porque está dentro do contexto, é uma das ferramentas, mas como aqui o movimento é da gente também trocar experiências
e talvez algumas novidades, ou nem tanto novidades, mas algo como a gente tem produzido, fica aí para você pensar se cabe, tá? Em um exemplo prático nesse movimento de mudança que a gente está vivendo. E com a Carol, eu tenho visto muitas coisas interessantes. A Carol dá muitas entrevistas, ela é uma mulher que sempre está disponível para contar como é que ela faz no dia a dia. E eu não sei se nessa linha também, Carol, acerca do que a gente comentou na semana passada, eu falei que me chamou muita atenção de quando eles têm uma embalagem nova lá na empresa, vou repetir o exemplo, se servir esse ou pegar gancho nesse, ela comentou que ela tem uma forma de conduzir, que é ela e o pai, no caso, ou quem é mais da equipe diretiva, escolhe 2 ou 3 embalagens para um produto novo, por exemplo, e aí ela chama todo mundo da empresa para adentrar a sala dela e opinar. E realmente, diante daquelas 2, 3 opções que já era o que ela e o pai, a equipe diretiva, teria como opção, a escolha fica em torno da maioria. Tem uma questão democrática embutida no modelo de gestão. Lembrei disso agora, mas eu queria que vocês pudessem compartilhar algum assunto dessa natureza, para que a gente pudesse, já estão 5 para 6, né? Apesar que a gente fica até às 18h15, tá? Passa rápido, né? Para abrir aqui para vocês fazerem alguma outra reflexão sobre uma melhor prática que tem a ver com o contexto do que a gente está falando. Então, gente, na Milclean, a gente é bem assim, democrático mesmo. Tudo que é de marketing, eu chamo todo mundo para escolher. É porque o marketing manda para mim um monte de opção, eu escolho sempre os 3 ou 4 melhores, mas, por exemplo, agenda de final de ano, brinde, porque eu acho que isso é pertencimento, né? As pessoas sentem parte do negócio quando elas ajudam em algumas escolhas. Eu gosto muito de comunicar as pessoas, agora, na época do Covid, eu tenho feito bastante vídeo. Hoje mesmo eu fiz parabenizando a equipe por ter a recertificação da ISO, dando um parâmetro geral de qual é a situação da Milclean, como é que a gente está, como é que tá o nosso caixa. Eu acho que isso gera segurança nas pessoas também. Dizer assim, a gente sabe onde a gente está, estão nos comunicando, não estão deixando a gente no vácuo, porque quando a gente não tem informação, toda falta de informação gera insegurança. As pessoas já estão inseguras por natureza, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Então, pelo menos dentro da empresa, a gente tem que fazer o mínimo para dar uma mínima segurança para as pessoas que estão trabalhando lá. Eu acho que ter alguém de fora, uma consultora, alguém com um olhar que vem de fora, eu acho que faz toda a diferença dentro de uma empresa familiar, porque senão a gente fica muito presa dentro da caixa e a gente não consegue enxergar nada fora daquilo, porque a gente fica vivendo aquele mundo. Eu nunca vivi aquele mundo, eu nunca gostei de ficar muito dentro da empresa. Meu pai sempre foi mais interno e eu mais rua. Então, esse fato também me ajuda muito a trazer coisa de fora para mudar. Eu fui para o Vale do Silício, depois que eu voltei de lá, eu implementei bastante coisa, eu fiz uma palestra sobre tudo que eu aprendi, passei para todo mundo. A gente faz muito essas coisas, sabe? A gente usa muito o conhecimento interno, pessoas de dentro da empresa que tem... Porque tudo lá na Milclean é baixo custo ou custo zero. Basicamente é isso. Então, a gente tem que trabalhar com escassez, literalmente. E agora, mais ainda. Então, a gente procura trabalhar muito com o que vem lá de dentro. Então, a gente busca quem é especialista em Excel, essa pessoa vai dar um curso num final de semana e as pessoas que se interessam se inscrevem. Então, tem muitas ideias que vêm de mim, muitas ideias vêm da Edeli, que também nos ajuda muito nisso. E eu acho que tem a coisa porque eu sou uma pessoa que eu tenho mais a visão macro da coisa, né? Eu gosto de ver o todo. Então, eu sou muito criativa. E eu acho que essa competência, eu falei até na live passada, eu acho que é a competência que as pessoas... que a crise gerou em algumas pessoas que nem sabiam que eram, e quem já era, ficou mais. Porque o que faz a gente sair da zona de conforto, né? A crise faz a gente sair obrigatoriamente da zona e faz com que a gente tenha que criar algumas coisas que a gente nunca fez antes. Por exemplo, quando que eu imaginei que eu ia conversar com a minha equipe via vídeo?
Eu sempre gostei de estar pertinho, de estar junto, de levar para tomar um café. Quando eu tenho que conversar uma coisa mais séria com alguém, eu levo para almoçar, eu tiro do ambiente. Então, a gente tem bastante projeto lá. A gente tem... Eu gosto muito de falar as ações sociais que a gente faz para os nossos funcionários, porque isso faz com que eles sintam que eles estão numa empresa humana e que, se um dia eles precisarem, eles sabem que eles podem contar com a gente. E eu acho que isso que faz com que as pessoas gostem tanto de trabalhar na Milclean, porque o turnover da administração, do administrativo nosso é zero. O ano passado foi zero. Ninguém saiu e ninguém entrou, porque não surge vaga. As pessoas estão bem lá, gostam de estar lá e gostam de trabalhar lá. E mesmo tendo essa diferença de gestão, né? Porque a minha gestão é bem diferente da gestão do meu pai, mas a gente se complementa bastante, porque ele tem todo o conhecimento, ele tem toda a história de vida e tal, e eu tenho a inovação, e ele deixa eu inovar. Então, a gente consegue trabalhar bem junto, e acho que é isso que gera tanto engajamento nas pessoas. Por exemplo, o vídeo que a gente fez de agradecimento para os nossos funcionários da limpeza, que está na TV e tal, eu passei antes para todo mundo ver. Falei, olha o vídeo que vai começar, sintam-se orgulhosos, olha como é que vai ser, o que vocês acham? Deram pitaco, muda isso, muda aquilo. O primeiro vídeo nosso, as pessoas estavam dando as mãos no vídeo, tinha imagem das pessoas dando as mãos. Foi um colaborador nosso que falou, por que vocês não colocam uma coisa do Zoom? Porque hoje está tudo no Zoom, ninguém está dando a mão. Então, quando a gente ouve as pessoas, a gente não é dono da verdade, né? Não é porque a gente está com uma posição de que a gente sabe tudo. As pessoas que estão na ponta trazem muito mais inputs para a gente que a gente nem imagina. Então, acho que o segredo é ouvir a equipe. Nossa, maravilhoso, Carol. E assim, fazer com os recursos que temos. Adorei você falar, na verdade, ou é baixo custo, é custo zero, que na verdade é o momento que a gente está, né, gente? É isso, a gente está tendo que olhar e falar onde é que a gente faz com o quê? E aí o capital humano está aí à nossa disposição, do nosso lado. Então, quem é que sabe sobre o quê? E muito possivelmente é aquele talento que eu tinha comentado lá atrás, que a gente tem a possibilidade de agora absorver, abrir mão, né, daquele olhar de que tudo está fora e, na verdade, está tudo dentro, né? A gente tem muita coisa, a gente tem muita coisa construída, a gente tem muita gente boa. É hora de fazer isso se proliferar e sair talvez um pouco dessa ordem de comando de só quem está aqui hierarquicamente. Eu vejo que esse é um movimento importante, né? Esse modelo hierarquizado, ele está fadado a não existir por muito mais tempo, não. Né? Se a gente não se atentou para isso ou não teve esse olhar, é hora de fazer o movimento de enxergar. Muito, muito obrigada, Carol. Lívia, e aí com você? Eu vou falar para vocês que eu vou deixar os últimos 5 minutos, não vão ser mais 15, tá? Para as perguntas, porque acho que está tão bom aqui com elas que a coisa está evoluindo, a gente já está vendo as perguntas e vou me organizar para a gente poder respondê-las, se não aqui, na sequência a gente se compromete a responder todas, tá? Fazendo a ponte com a Carol e a Lívia. Lívia, e aí com você? Que o modelo de autogestão daria uma live, acho que de umas 3 horas, assim, porque é complexo, né? É bastante complexo o modelo, não é simples de passar. Nós vamos fazer até outros porque encontros, tem tá? Já tô... Eu adoro falar do modelo de autogestão, porque realmente é uma causa que eu defendo muito, porque eu acho que realmente tem muito resultado. Mas, assim, ele é desafiador no sentido de que não é um modelo, não é democracia. Porque não é assim, quem acha isso, quem acha aquilo, e a gente vota e escolhe quem faz o mais votado. Na verdade, toda pessoa pode tomar uma decisão no modelo. Só que ela tem que bancar essa decisão. E aí, para bancar a decisão, que são outros 500. Né? Assim, você pode, né, um estagiário, por exemplo, no grupo, pode barrar uma contratação. Mas ele tem que ter argumentação ali para o grupo para falar, não, eu não vou fazer isso, ou eu vou fazer isso por isso, isso e isso. E aí bancar aquela decisão. Então, a gente dá muito poder ao indivíduo, só que poder com a responsabilidade. Acho que culturalmente a gente vem de um modelo, né, onde dentro da escola
a gente tem essa coisa é o professor que sabe, é o diretor que sabe e tal, então eu só obedeço. Aí dentro da família, muitas vezes isso acontece, né? É o meu pai que diz, a minha mãe que diz. E depois, quando vai para a empresa, vem muito isso também. O chefe que resolve, é ele que vai decidir, pronto. E aí eu não concordo e ok, vou fazer cara de paisagem aqui, dizer que está tudo bem. E aí, na verdade, vira sempre um grande teatro. Então, quando a gente traz esse modelo, a gente desconstrói tudo isso e a gente permite aos indivíduos serem eles mesmos e bancarem as decisões que eles quiserem tomar. E aí, ali as pessoas, muitas vezes, elas mesmas, né, elas não precisam demitir, porque ela mesma olha para os resultados dela e fala assim, gente, eu não estou performando, eu não vou mais ficar aqui. E ela, às vezes, porque realmente ela não está dando resultado para a equipe, né? Tem muito resultado bacana pelo modelo, assim. Eu acho que aí você me perguntou da OKR, a OKR é uma parte, a gente usa os objetivos, Isso, né? dentro do OKR, são processo, objetivos né? e resultados-chave. A gente usa isso mesmo para os times que ainda não estão em autogestão, porque a gente está implementando isso aos poucos dentro da empresa, mas o OKR a gente trabalha como um todo porque carrega a transparência, né? Que é realmente definir bem os objetivos, definir as metas, o time participa dessa definição, né? O que a gente vai se motivar aí para o próximo ciclo e acompanhar esses resultados. Mas, assim, de fato, daria assim, uma live muito grande para tentar ir a fundo, né? Eu acho que para quem ficou curioso de entender um pouco mais como funciona, esse livro Reinventando as Organizações, ele, assim, ele é fantástico. Ele realmente é daqueles livros que provoca, às vezes você sente até um pouco de raiva quando você está lendo, fala, não é possível, será que dá para fazer isso e tal? E aí a gente é case. O livro, ele não é um livro para abraçar árvore, gente, assim, eu não sou o tipo de RH que acha que vamos lá ficar abraçando árvore, que tudo é lindo, maravilhoso. Eu acho coisa muito prática. E o livro conta cases, indústrias, vários países, vários tipos mesmo que eu me inspirei muito para poder trazer esse modelo para uma fábrica, né? Assim, trabalhar dessa forma dentro de uma fábrica. Super recomendo. Sensacional, né? Eu acho que desse encontro aqui, todo mundo, no mínimo, vai sair inspirado, com insights, desde as questões mais simples e que parecem óbvias, mas que estão ali à nossa disposição, até a gente se debruçar um pouco mais e tem ferramentas práticas incríveis, né, citadas aqui como o norte, né? Qual é o primeiro passo? Acho que a gente pode ter aqui nessa conversa muitos insights para entender qual é o primeiro passo, né? Muitos insights. O que fica aqui para mim, em relação ao contexto geral da sua fala, Lívia, inclusive, é quanto a gente pode ampliar nível de maturidade, né? Eu acho que quando a gente coloca a pessoa na condição de se responsabilizar, e tem um processo de cocriação nisso também, em relação às estratégias, aos projetos, a gente está fazendo um movimento de ampliar a maturidade, né? Então, quando a gente fala, eu quero uma equipe de alta performance, nada mais é do que dar à pessoa o empoderamento para que ela possa se responsabilizar pelo ônus e bônus, né? E aí a gente sai um pouco daquela missão super-homem, super-mulher, que eu acho que nesse momento de mudança é onde tem um lugar comum para a gente revisitar, desse cansaço, dessa sobrecarga e até de uma aceleração que a gente já vem sentindo há um bom tempo, mas que agora, talvez pelo movimento de tudo que foi ao mesmo tempo agora, repercutiu para a gente ter que parar e reorganizar, repensar, né? Mas nada do que está acontecendo agora já não estava acontecendo antes. A gente só potencializou. A gente só potencializou tudo aquilo que a gente já vinha fazendo de bom e que agora a gente olha e falou, nossa, nem sabia que estava tão certo e está certo, validou. E aquilo que já não estava bom, agora a gente vai ter muito mais desafio. E isso está ali, na minha opinião, como oportunidade para a gente fazer um novo. E talvez de novo, né? Então, estamos finalizando aqui o nosso processo, mas eu queria deixar duas questões para a gente fazer meio bate-pronto, para caber duas questões aqui ainda.
A primeira delas a Carol até deu um gancho para falar, na live de ontem até falei de competências. Quais são as competências? Escolham aí as 3 mais de cada uma, que a gente deveria ter um olhar hoje em relação a como focar em resultados sem esquecer das pessoas neste momento de crise, de mudança. Se vocês pudessem sugerir, aconselhar até pela experiência de vocês e pelo movimento que vocês estão passando aí, quais são as competências que a gente precisa estar de olho para fazer o nosso amanhã no hoje? Olha, na minha opinião, eu acho que a comunicação é uma competência essencial para tudo, porque tudo comunicação é a base, você tem que saber se comunicar, se expressar, porque a gente está na era do compartilhamento, queira ou não queira, as pessoas estão compartilhando, sim, as melhores práticas, coisas que antes nunca a gente imaginou. Hoje eu tenho um grupo de WhatsApp com os meus concorrentes, para ver o que eles estão fazendo. Então, mais do que isso, minha querida, porque o mundo da limpeza, de facilities, é concorrência mesmo, porque a gente é preço. E a gente está super unido nesse propósito aí Então, a crise une as pessoas também. Então, a comunicação, a criatividade, que eu acho que precisa criar, e eu acho que a criatividade vem muito da resiliência que a gente tem. Então, quando a gente tem resiliência, a gente cria, porque a gente tem que inovar e fazer coisas novas. Às vezes, não adianta ficar fazendo mais do mesmo. E eu acho que a terceira é a empatia. A gente tem que se colocar no lugar do outro, porque nesse momento que a gente está vivendo de pandemia e a gente não sabe, eu fico imaginando, eu fico com dó daquelas pessoas que falam, ai, quando que a gente vai voltar ao normal? Eu tenho dó, porque assim, tá vivendo no mundo do Bob até hoje, não se tocou que não tem mais, não vai voltar mais, entendeu? O que vai acontecer, para mim, aí você acha que não vai voltar? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Porque para mim, eu sair na rua, ver as pessoas de máscara sem conseguir ver o sorriso no rosto delas, as pessoas não se tocarem, as pessoas não se abraçarem, para mim, isso já não é o normal. Para mim, já é um novo normal, né? Então, se a gente ainda estiver preso no modelo antigo, eu acho que as pessoas vão ficar loucas. Então, eu acho que é o momento de relaxa, entenda, aceite e crie. Porque senão você vai ficar preso no mesmo lugar e aí não vai ter espaço para você no mercado de trabalho, na vida e nada. Basicamente é isso. Sensacional, Carol. Sensacional, muito bom. E aí, Lívia? Quais são as competências concordo aí? com a Carol em todas. Todas essas competências, até porque elas se relacionam, né? Uma competência puxa a outra mesmo, né? Puxa. E acho que eu acrescentaria o aprender a aprender, que para mim já é uma competência do século XXI e mais do que nunca. Então não cabe resistência, né? Cabe realmente, eu não sei fazer, não era assim que eu fazia, isso não está funcionando, qual alternativa eu tenho? E aí puxa o gancho da criatividade, da resiliência e tal, e de realmente falar assim, vamos aprender a fazer isso de uma forma diferente, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tiver essa abertura de aprendizado, a gente vai conseguindo outros resultados aí. Maravilha. E aí tudo isso tem a ver com flexibilidade, né? No final das contas, essa competência macro, que se a gente não tiver flexibilidade, talvez nenhuma das outras apareçam, né? E eu fico muito feliz de ouvir isso. Então, olha, se a proposta desse painel Líderes que Inspiram é trazer a oportunidade para reflexão acerca daquilo que já vinha sendo feito e agora se movimenta e fomenta para algumas questões que trilham aí, parece que um olhar, né, já direcionado para o futuro, é o que a gente pode pegar já no aqui, no agora, e pensar em aplicar amanhã, né? Porque eu também tenho visto muito essa questão de a gente estar sobrecarregado, né? Até de informações. É um monte de live, é um monte de curso, é um monte de coisa e também um monte de cobrança e exigência até interna, como se a gente não fosse mesmo dar conta de tudo isso e a quarentena vai ficar pequena para tudo aquilo
que estão dizendo que a gente tem que, né? Então, eu quero dizer da minha parte aqui que não tem que nada, né? A gente não tem que nada a não ser fazer aquela boa lição de casa daquilo que cabe para o que a gente tem, mas fazer de fato algo que realmente faça diferença, porque a gente está se disponibilizando a enxergar a oportunidade que esse novo está trazendo. Aí a gente constrói um futuro bacana ali na frente. Concordo, Carol. Viver nesse mundo de Bob, quando? Adorei isso. Quando vamos voltar ao normal, né? Pois é, essa é uma. Ou até a fala que a gente tem tido, tudo passa, sim, tudo passa, mas não vamos ficar esperando, né, gente? Tudo passa, mas por passar, que a gente sabe nesse campo de vamos ser generosos conosco, porque não vai dar para fazer todos os cursos, gente. Não vai dar para estar em todos os lugares, e talvez isso seja o grande ganho da gente entender que vamos fazer coisas significativas e com relevância, e se a gente fizer uma delas bem feita, vai ser maravilhoso. E o que não der, vai ficar para o próximo na lista. Priorizar o mais importante, o que vem primeiro, né? E aí, na sequência, eu acho que é encontrar na flexibilidade um modelo que a gente possa se reinventar mesmo para um mundo que não é mais o mesmo, nós não somos mais o mesmo. Vai passar no campo da generosidade, se a gente se permitir fazer isso com consciência, mas se também vai passar e vou esperar chegar o momento para as coisas acontecerem, é aquela zona de conforto que pode já estar mostrando o caminho do fim, né? Não é mesmo? Como perguntas aqui, eu vou dizer para vocês que vai ficar uma, tá? E a gente vai fazer dela a questão macro e vamos deixar as demais para um próximo momento. Estamos no nosso horário aqui. Mas, apesar de toda a contribuição de vocês e de muitos elogios aqui no chat, quero agradecer antecipadamente, tiveram algumas falas importantes aqui. Uma delas, ela está direcionada aqui a perguntar para vocês, né? Em relação a essa ajuda externa, eu acho que isso ficou como um ganho aí, Edeli, e aqui para nós da Escola de Líderes é bem importante quando a gente é reconhecido no processo como quem tem o olhar de fora, mas que enxerga o todo como sendo de dentro. É muito disso que a consultoria e a mentoria faz, né? Então, fica muito claro para mim aqui, estou já respondendo uma questão que diz respeito à nossa contribuição aqui. Sim, isso é de extrema relevância e sim, cabe no bolso de muitas pessoas nesse momento. É uma questão da gente sentar e viabilizar, né? Tem muitas coisas que estão no campo de parcerias e outras que não, mas é fato que quem está no campo do colaborativo hoje está fazendo esse movimento, né? Então, quero já deixar a resposta aqui que sim, é possível ter consultoria e mentoria externa nesse momento e favorecer ao pequeno, ao médio e ao grande, né? Sem distinção. O Fabrício comentou aqui que eles anteciparam a tecnologia em aproximadamente 5 anos e que esse processo de adaptação de produtos e serviços, né? Ele pergunta como que vocês pensam para quando a retomada ou liberação do governo vier, né? Como é que essa parte de processo que está sendo adaptado, e eu sei que vocês tiveram inúmeras situações pegando gancho em relação as questões legais mesmo, acho que o RH se viu muito impactado nesse processo, né? Das novas regras, se não foi pela redução de carga horária, é pela diminuição de salário, teve uma redução drástica em relação a muitos quesitos. Como que vocês veem isso? Que a gente vai ter retomada ou liberação do governo quando vier, né? Com uma nova proposta? Tem alguma observação? A gente vai ter que fazer 1 minuto para cada uma? Pode falar livre, depois eu falo. Ela que está lá na frente do RH. A gente não parou a fábrica, né? A gente é indústria, então a indústria ainda está funcionando.
A gente fez algumas mudanças deu férias, o volume de venda despencou, então a gente teve que se adaptar, adotar as medidas legais possíveis de jornada de trabalho, para não ter que fazer demissões, porque a gente acredita, a gente aposta que vai ter um momento de crescimento, não sabemos, né, quão lento isso vai ser, mas a gente aposta que vai acontecer, então a gente optou por não fazer desligamento. Eu acho, hoje eu estava numa conversa, fiz um call com o meu médico do trabalho, né, e aí a gente, por coincidência até, né, do momento, a gente está fazendo mudança do prestador de serviço justo nessa fase, né, e aí ele falou assim para mim, Lívia, eu acho legal, porque assim, a gente que é médico do trabalho, quando a gente vai para muitas empresas, as pessoas querem meio que fazer aquela coisa protocolar, assim, né? Tipo, que a lei manda e tal, e eu tô vendo que vocês têm uma visão diferente. Então, o meu ponto é, assim, a gente, claro, vai olhar sempre a legislação, a gente tem muita obediência com relação a que o governo do estado manda fazer, no sentido, né, de proteção às pessoas e de contenção da pandemia, e a gente ser muito autêntico de que ninguém quer um time doente, de que ninguém quer ser foco de Covid dentro da empresa, né? A gente não quer ter uma empresa com um monte de gente adoecendo, com familiares adoecendo. Então, acho que a gente tem que respeitar as medidas de quem está lá direcionando a gente, liderando a gente nesse momento, mesmo com as dúvidas e mesmo não sendo tão da forma como a gente gostaria, né? Eu adoraria que a gente pudesse estar retomando, bombando de vender e tudo, né? A gente estava vindo numa fase tão boa, né? Até a gente fica frustrado porque a gente teve um ano de 2019 super difícil, aí o último quadrimestre foi super bom e a gente estava indo super bem, aí de repente vem de novo, né? Tudo isso é aquele balde de água fria, mas a gente não pode negar a situação e a gente tem que realmente acompanhar as medidas que são pedidas como líderes responsáveis. Eu acho que, não sei se era isso, era essa pergunta, mas eu acho que é nessa linha. Era essa pergunta, ter esse olhar de quem está dentro, se movimentando para as questões legais. Eu peguei o gancho da pergunta do Fabrício, ele está dando um ok, para que a gente entenda sobre as perspectivas do que vocês já estão vendo acontecer, quais foram as escolhas, e aí o que eu entendi, né, Lívia, para não demitir, vocês se movimentaram para tudo aquilo que as medidas provisórias, né, pelo que eu estou entendendo, possibilitaram, e tem esse olhar da forma como você está dizendo, que a gente não tem como prever muito futuro, né? A gente está muito num beco sem saída, mas é fato que esse olhar humano, né, do não esquecer das pessoas, com foco em resultado, em momento de crise, acho que respondeu super bem. Carol, você quer complementar? Isso mesmo que a Lívia falou, a gente não demitiu ninguém, a gente demitiu algumas pessoas porque o contrato acabou, mas assim, no administrativo a gente usou as MPs para não ter que demitir, e depois é aquilo, vamos ver o que vai acontecer, porque hoje meu RH me mandou mensagem de que 50 pessoas não vão receber o benefício porque deu problema do governo e não tem com quem falar e o sistema não funciona, enfim. Brasil, né, gente? Não dá para a gente esperar tanto. E aí a gente tem que ficar na retaguarda, mandando uma cesta básica para uma família que está mais necessitada, recebendo ligações, as pessoas que estão precisando, a gente está dando suporte, apoio, tanto de cesta básica, de higiene, enfim, que a gente lida com uma parcela da população que ganha R$1.000 por mês e que se não vem os R$1.000, eles não têm o que comer, né? Não é brincadeira. Mas a gente tá aí na expectativa e é o que a Lívia falou, na volta, se voltar, tem que organizar a casa de uma forma que a pessoa se sinta segura lá dentro. Então, assim, tudo que puder e mais um pouco, e ainda assim, 80% da população vai ter o tal do Covid, gente, essa é a verdade. Então, assim, não tem muito o que fazer. Tem que seguir as regras do governo para que a gente tente achatar a curva, mas que todo mundo vai ter, que eu tô torcendo para eu ter tido já tá liberto. Eu já estou torcendo para sexta-feira vir foi Covid positivo. Eu vou ficar feliz da vida, porque pelo menos eu já estou imunizada, entre aspas, também, que a gente não sabe. Entre aspas, né? É reincidente o trem. Jesus, acha-se que estou imunizada, mas é isso, gente. Acho que o que a gente puder fazer para dar segurança para o nosso funcionário voltar,
a gente tem que fazer. E a gente já está montando uma cartilha, ele está me ajudando com a cartilha já, de como a gente vai fazer na retomada, quando tiver essa retomada, para que as pessoas voltem seguras, minimamente seguras, né? Bom, muito obrigada. Não tenho nem o que dizer a respeito de tanto conhecimento, tanta gentileza, tanta verdade exposta aqui por vocês duas. Digam aí para mim, me mostrem com gestos se foi bom aí para vocês. Foi? Para quem assistiu, como foi isso? Bom, todas as terças-feiras, então, a gente tem esse quadro, Líderes que Inspiram. Minha gratidão, Lívia Zappa, Carolina Mello, Carol. Vocês realmente são líderes que inspiram. Acho que deu para entender aqui quem é que a gente quer que assuma o palco, que seja protagonista, né? Aqui a gente não está enaltecendo para o ego de ninguém, não. Que isso fique claro, mas é muito importante que a gente também estabeleça uma nova ordem, onde a gente faça reconhecimento, né, daqueles que estão trilhando caminhos, que a gente não perca o foco daquilo que a gestão pede para o negócio acontecer, e a gente não vai tirar olho do resultado, né, da rentabilidade, da lucratividade, senão que seria de cada um de nós nos seus negócios, né? Mas me parece Eliana, ser muito... Pode falar, Lívia. Desculpa. Não, pode concluir, desculpa, pode falar. Não, por favor, fale, porque eu acho que é uma sequência disso. Canal aberto. Aqui é assim. Eu queria agradecer você pela oportunidade, porque essa coisa da... Você agradece tanto a gente, né? O tempo todo, assim, enaltecendo a gente e tal, mas eu queria te agradecer pela oportunidade, porque levar o conhecimento de autogestão é uma causa de vida para mim, assim. Então, eu queria deixar para as pessoas, né, meu LinkedIn é Lívia Zappa, quem quiser perguntar mais sobre autogestão, quem quiser ajuda de como implementar, caminhos e tal, é uma causa minha e eu tenho isso muito forte. Você está me dando essa oportunidade para, né, quantas pessoas estão aqui nos seus negócios, nas suas organizações, que ficaram com aquela pulguinha ali, falando assim, nossa, de repente, será que isso pode ser um caminho pela... Deu uma travadinha aqui, mas o seu recado foi bem dado. Acho que todo mundo entendeu, né? A Lívia está à disposição. Queria, inclusive, não sei se vocês conseguem nesse momento, mas a gente também disponibiliza aqui para vocês os endereços aí da Lívia e da Carol em relação às mídias digitais. Se tiver algum meio específico, Carol, e você puder ir no chat colocar também aqui, enquanto eu estou finalizando, tá? Mas eu queria também dizer... O LinkedIn é o melhor, é o LinkedIn mesmo. E Lívia, falando rapidinho para você, sem você falar isso, eu coloquei para ele assim, Edeli, precisamos marcar uma reunião com a Lívia para entender então, porque eu achei super legal. E a Edeli colocou benchmarking. Se você se dispõe, eu sou uma delas que gostaria de plantar uma semente, porque do curso que eu fiz lá no Vale do Silício, o que mais me marcou foi assim, nós não é mais o líder do organograma que fica em cima e os liderados embaixo. A gente acabou isso, acabou. Para dar suporte. E assim, o diretor da HP, ele falou, eu não me considero líder, ele fala, eu sou preparador de palco, eu vou preparar as pessoas para as pessoas serem as protagonistas, e não eu. Então é isso, a gente tem que ficar lá no suporte, não lá em cima, mandando e desmandando. Né? A gente tem que estar ali para falar, se você cair, eu estou aqui, e eu estou aqui para te preparar para você aparecer, para você subir, e você fazer a minha empresa gerar negócios e etc. Então, eu acho que é um pouco da autogestão. Eu quero super conversar com você. Olha, já valeu a pena tudo isso. Se tem um lema na EA Escola de Líderes, e tenho aqui alguns alunos, algumas pessoas que já passaram por mentoria, lá estão dando os bracinhos ali. A ideia é a seguinte, quem passou por lideração, que é um curso que a gente tem intensivo, e aí a maior parte dos seus gestores, né, Lívia? Acho que da média liderança, todos eles passaram. Infelizmente, agora não mais presencial, mas a gente está migrando vários dos nossos processos para online, até queria divulgar isso para vocês e colocar aqui agora também as nossas formas de comunicação, né, para que vocês possam nos encontrar
e poder, até no YouTube, a gente está lançando o nosso canal que estava paradíssimo há 4 anos, tá vendo? Ó, estamos fazendo a lição de casa. E aí a gente vai disponibilizar o que está acontecendo aqui também, tá? Para que a gente possa movimentar, para que outras pessoas, e multiplicar a sua voz, Lívia, multiplicar a sua, Carol, a minha também, né? Porque a gente comunga de princípios muito parecidos em relação a essa contribuição. E quem já fez o lideração sabe que quando a gente termina o curso, eu passo todas as ferramentas abertas. E ainda disso, o povo fala assim, mas como assim? Eu falei, tá até aberto o logo, que você vai poder entrar lá, tirar a marca EA, Escola de Líderes, e vai colocar a sua. Porque o que a gente precisa é fazer esse movimento da multiplicação, né? E quando isso sabe, corre na veia, que eu ouvi isso aí um pouco da Lívia agora, né, Lívia? Ai, falar de equipe autogerida e falar desse movimento todo é algo que corre na veia, você está me dando a oportunidade, é para dizer isso, que estamos juntos, todos nós, e não temos mais esse nível de concorrência. A Carol deu um exemplo riquíssimo aqui, está num grupo de WhatsApp com concorrentes, né? Porque na linha dela é isso mesmo, né? No segmento dela é isso. Então, minha gratidão, novamente, essa é minha palavra de ordem, mas não é do hashtag gratidão, não. Essa palavra é uma palavra que está no meu vocabulário, acho que desde que eu me entendo por gente, que pode ser obrigada mesmo, tá? Vocês são incríveis e minha gratidão também por vocês terem, diante de tantas oportunidades de lives, terem ficado aqui até mais tempo do que a gente tinha previsto, né? 15 minutos além a gente passou e poderíamos ficar muito mais. Teremos novas oportunidades, todas as terças vamos falar, então, de líderes que inspiram, e estamos juntos, né? Nós realmente não viemos para ser uma ilha. Acho que mais do que nunca a gente está sendo convidado a dar a mão, os braços e falar, bora lá, tá bom? Da minha parte também estou muito à disposição. A gente está com processos de mentoria de liderança e de carreira online, workshops, palestras e a novidade agora com tradução simultânea para inglês e espanhol, até porque a gente tem clientes, né, no campo aí de ter unidades até fora do Brasil e a gente estava com essa questão. Já conseguimos resolver. Conseguimos fazer workshop via Zoom, já conseguimos fazer palestras online via Zoom e outras plataformas com tradução simultânea. Então, se fizer aí sentido para vocês, e também se quiserem entender alguma coisa desse processo, estou aqui à disposição. Ok, pessoal?